Diferentemente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame da realidade, o parnasianismo representou na poesia o retorno à orientação clássica, ao princípio do belo na arte, à busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os parnasianos acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição, e não no mundo exterior. Os parnasianos achavam que certos princípios românticos, como a busca de uma poesia mais acessível, da paisagem nacional, de uma língua brasileira, dos sentimentos, tudo isso teria feito perder as verdadeiras qualidades da poesia. Em seu lugar, propõe então uma poesia objetiva, de elevado nível vocabular, racionalista, perfeita do ponto de vista formal e voltada a temas universais. O parnasianismo se distancia da realidade e se volta para si mesmo, defendendo o princípio da arte pela arte. Os parnasianos achavam que o objetivo maior da arte não é tratar dos problemas humanos e sociais, mas alcançar a perfeição em sua construção. Rimas, métrica, imagens, vocabulário seleto, equilíbrio, controle das emoções. A poesia parnasiana pretende ser universal. Por isso, utiliza uma linguagem objetiva, que busca a contenção dos sentimentos e a perfeição formal. Seus temas são igualmente universais: a natureza, o tempo, o amor, objetos de arte e, principalmente, a própria poesia. Os parnasianos adotam alguns princípios que orientam a seleção de temas e os modelos literários a serem seguidos, como, por exemplo, a opção por uma poesia descritiva, com o uso de imagens que apresentem de modo mais imparcial fenômenos naturais, fatos históricos. A preocupação com a técnica, o metro, o ritmo, a rima, todos os elementos devem ser harmonizados de modo a contribuir para a perfeição formal. A tentativa de manter uma postura impassível diante do objeto do poema para não cometer os excessos sentimentalistas dos românticos. O resgate de temas da antiguidade clássica, que são referências à mitologia e a personagens históricas. A defesa da arte pela arte, que a poesia deveria ser composta como um fim em si mesma, e a busca da palavra exata, que muitas vezes beira o preciosismo. Principal representante do parnasianismo brasileiro, a popularidade de Olavo Bilac está associada à grande capacidade de trabalhar as palavras e criar versos inesquecíveis. Tornou-se um mestre na arte de escrever sonetos. Abraçou o culto à forma como uma devoção. Perceba as qualidades técnicas deste poema, as sugestões sonoras, por exemplo, o badalar do sino sugerido pelos sons nasais e pelo G do primeiro verso da segunda estrofe, as sugestões cromáticas do ouro, luz do sol e do ouro das minas, e do negro, da noite, do passado e do próprio nome da cidade. Note também as oposições existentes no texto, que reforçam o contraste entre passado e presente, riqueza e pobreza, o passado glorioso e o presente humilde, dia e noite. Notem no soluçar do verso de Dirceu que, ao mesmo tempo onde há a repetição do som S na última estrofe, lembrando um choro, sugere também os sofrimentos amorosos de Marília de Dirceu e dos Inconfidentes Mineiros. Trata-se, portanto, de um poema que consegue unir técnicas de construção de um rico conteúdo histórico, qualidades que nem sempre foram alcançadas por todos os parnasianos. Raimundo Correia apresenta-se como um parnasiano que não submeteu sua sensibilidade à devoção da forma. Embora tenha abraçado a ideia de perfeição formal, seus sonetos exploram a força das imagens sugestivas, fazendo com que o autor oscile entre a descrição e a sugestão. A excelência de seus versos está intimamente ligada à sua capacidade de pintar a natureza em tons fortes, criando imagens de grande força poética. Esse soneto tornou-se tão conhecido que Raimundo Correia passou a ser identificado como poeta das pombas. No texto, a revoada das aves é apresentada como uma cena do amanhecer.
Na terceira estrofe, o conteúdo do poema ganha densidade com a analogia entre pombas e sonhos. As primeiras partem, mas retornam sempre ao cair da tarde, enquanto os sonhos, que deixam os corações, perdem-se pelo vasto mundo. Os simbolistas, insatisfeitos com a onda de cientificismo e materialismo a que esteve submetida a sociedade industrial europeia na segunda metade do século XIX, representam a reação da intuição contra a lógica, do subjetivismo contra a objetividade científica, do misticismo contra o materialismo, da sugestão sensorial contra a explicação racional. Os simbolistas não acreditavam na possibilidade de a arte e a literatura poderem fazer um retrato total da realidade. Duvidavam também das explicações positivas da ciência, que julgava poder explicar todos os fenômenos que envolvem o homem e conduzi-lo a um caminho de progresso e fartura material. Assim, os simbolistas representam um grupo social que ficou à margem do cientificismo do século XIX e que procurou resgatar certos valores românticos varridos pelo realismo, tais como o espiritualismo, o desejo pela transcendência e de integração com o universo, o mistério, o misticismo, a morte, a dor existencial, sem, contudo, cair na afetação sentimental romântica. Essa nova estética procura revelar as correspondências entre a natureza e o humano, que só podem ser compreendidas quando penetramos no interior das coisas, indo além do que é visível. Os simbolistas farão com que o texto literário seja o ponto de partida para as experiências sensoriais a serem vividas pelo leitor. Por esse motivo, a linguagem e a forma são muito valorizadas. O trabalho com a linguagem como meio de atingir objetivos estéticos e a postura antirromântica são comuns a parnasianos e a simbolistas, mas o projeto literário do simbolismo tem características próprias, a afirmação da prioridade do mistério sobre a ciência, da literatura sobre a realidade e da arte sobre a vida. O simbolismo no Brasil chega alguns anos após o parnasianismo, mas não causa o mesmo impacto. As indagações místicas dos simbolistas mostram-se complexas para uma sociedade que ainda dava passos incertos no terreno da produção literária. Para o país, é um momento de definições, de objetividade, de desenvolvimento. O simbolismo opõe-se a isso. As características da linguagem simbolista são uma linguagem vaga, fluida, que prefere sugerir a nomear, a presença abundante de metáforas, comparações, aliterações, assonâncias e sinestesias, o subjetivismo, o antimaterialismo e antirracionalismo, o misticismo e a religiosidade, o pessimismo, a dor de existir. O desejo de transcendência, de integração cósmica, o interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte, o interesse pela exploração de zonas desconhecidas da mente humana, o inconsciente e o subconsciente, e principalmente pela loucura. João da Cruz e Souza é considerado o maior representante do movimento simbolista entre nós. Seduzido pela possibilidade de transfigurar o real por meio da poesia, Cruz e Souza abraça com paixão o projeto literário simbolista, mesmo diante da incompreensão do público e da crítica. O que impressiona em sua poesia é a profundidade filosófica e a angústia metafísica. Nas duas primeiras estrofes deste poema, as imagens do mar agitado e do pôr do sol desencadeiam a alucinação referida no título. Sensações visuais, auditivas, táteis, olfativas, atribuídas a causas objetivas que, na realidade, não existem. Em tom pessimista, a decadência é anunciada em todos os elementos da natureza. A terceira estrofe concentra o desejo de compreender o sentido da existência. Para onde tudo vai? Pergunta o eu lírico. A conclusão, proposta na estrofe final, sugere a incapacidade humana de compreender a finalidade do estar no mundo e o desejo simbolista de investigar a possibilidade de comunicação entre o indivíduo e o absoluto, no poema representado pelo Nirvana.
Autor de uma poesia marcada pela religiosidade e misticismo, Alfonso de Guimarães passou por uma desilusão, a morte de sua amada e prima Constança. Fato que o marcou para toda a vida e será relembrado constantemente em muitos de seus versos. A exploração do tema da morte abre ao poeta, por um lado, o vasto campo da literatura gótica ou macabra dos escritores ultrarromânticos, recuperada por alguns simbolistas. Por outro lado, possibilita a criação de uma atmosfera mística e litúrgica, em que abundam referências ao corpo morto, às orações, às cores roxa e negra e ao sepultamento. O poema Ismália representa a dualidade entre o plano físico, que é o corpo, e a alma. A loucura e o sonho se perdem em significado. Um está dentro do outro. Levada pela loucura, Ismália entra no mundo dos sonhos, para além do real, motivo pelo qual fez com que a moça atravessasse a fronteira da vida para a morte. A personagem enlouquece e se suicida. E com um tom angelical, sua alma sutilmente eleva-se para o céu e com a candura de uma pétala de flor, seu corpo vai descansar no fundo do mar.